Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Prazer, meu nome é Ingra. Eu sou gestora de ASVs aqui na Vetex. E agora a gente vai ter um papo incrível com duas mulheres muito incríveis que eu conheci recentemente. A gente vai falar sobre moda circular. E eu queria chamar ao palco, por favor, Ana Luísa McLaren, CEO e fundadora do Enjoei. Opa. E Oi, Luana, gente. CEO e fundadora da Troque. Por favor, meninas. Obrigada. Primeiro, meninas, muito obrigada. Estou super honrada com a presença de vocês, duas embaixadoras do tema aqui no Brasil. E eu queria primeiro pedir que vocês contassem um pouco da história de vocês, como vocês chegaram nessa área e como abriram seus próprios negócios, pensando justamente nesse modelo que a gente está falando de moda circular. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Ana. Eu comecei sem saber o que eu estava fazendo, na verdade. Eu comecei em 2009 um blog que era para eu vender as minhas coisas que eu tinha. Eu não sabia que dava para fazer isso. E eu tirei foto daquilo que eu tinha em casa e botei num blog. E eu acho que o legal foi que eu descobri que eu podia fazer com que as outras pessoas também vendessem, não só eu. Então, desde o dia 1, ele já era aberto para que as pessoas pudessem vender também. E o blog rodou muito bem por 3 anos, com muita gente querendo vender. Tudo que postava era vendido. E aí eu fui entender o que era esse mercado, porque no fim das contas ele era novo para mim também. Então, 3 anos depois, o blog virou uma empresa. E hoje, 15 anos depois, essa empresa está listada na Bolsa, fatura mais de 1 bi. A gente comprou o Cresci Perdi, o Elo 7. Então, realmente é um grupo grande. Estamos abrindo loja física agora, próxima quinta-feira. O projeto é bem ambicioso e é um mercado que cresce absurdamente no Brasil. Então, tem a ver com mudança de hábito, tem a ver com mudança de consumo, entendimento do que isso significa. E tem sido muito prazeroso fazer parte dessa transformação cultural no país. Minha história é um pouquinho diferente, porque eu já estava num momento que eu queria procurar alguma coisa para fazer, fora da área de direito. Eu era advogada e eu comecei a entender um pouquinho mais sobre os dados da indústria da moda. E foi quando eu gostava muito de moda, mas a moda assim, né, pela comunicação, para olhar looks lindos assim e apreciava até de uma forma um pouco mais profunda, mas era como um hobby antes. E eu queria muito trabalhar com moda, mas a moda por si só não fazia sentido da forma como ela até então era, né, para mim. E aí foi quando eu comecei a estudar, em vez de seguir na carreira de direito, eu estava começando a carreira acadêmica de direito, e eu decidi então migrar para marketing, completamente novo ali pro que eu fazia até então. E daí eu comecei a estudar comportamento de consumo. E daí no comportamento de consumo eu identifiquei a palavra sustentabilidade de uma forma muito mais em voga do que eu vi aqui e muito mais prática do que eu vi aqui no Brasil. Eu estava estudando fora. E aí, quando eu comecei a ter esses insights de que a sustentabilidade poderia ser algo fácil e não ser aquilo que a gente vê na propaganda da novela das 9, tipo, o banco faz sustentabilidade, eu falei, gente, pode ser, né, algo muito legal. E eu não conhecia, eu não consumia brechó, né, diferente da Ana, que ela mesma fez ali na vida pessoal dela, começou a postar as coisas no blog. Eu não consumia, não tinha esse hábito. Eu comecei a entender a dor do impacto da indústria. Essa solução eu conheci fora, me apaixonei. Essa época o Enjoei já existia há algum tempo aqui no Brasil. Já conhecia o Enjoei, mas também não era uma cliente do Enjoei. E foi... Francamente, né, Lu? Hã? Francamente. Pois veja. É que eu estava esperando a Troque nascer, daí... Aí, o que aconteceu? Eu desenvolvi um modelo justamente para Luanas que nunca tinham pensado em comprar roupa e fashion, né? Eu fui muito focada em moda, roupas de segunda mão. E daí começa toda uma comunicação e um modelo de negócio para ser disruptivo para quem tem preconceito, como até então, de alguma forma, eu tinha ou não conhecia. E daí a Troque surge nesse modelo que faz o serviço completo para quem quer vender e traz uma experiência extremamente positiva para quem vai comprar. Que demais, são duas histórias bem diferentes, mas que chegaram em lugares incríveis, né? E aí, como vocês disseram, que foram aprendendo com o tempo, acho que seria legal a gente começar tentando... Queria pedir que vocês explicassem, né?
qual é a diferença da moda circular para a moda linear? Qual é a diferença em termos de produção e de consumo? Para a gente começar aqui do começo. Boa. Quer que eu fale? Então, quando a gente pensa em linear, você tem a produção, o uso e o descarte, né? Ele é uma linha. E quando ele é circular, você tem a produção, o uso, o reuso e assim por diante. Então, você tem é muito mais cíclico, ele não é finito. É isso que você perguntou? E aí quando a gente começa a falar de moda circular, a gente tem algumas hipóteses, né, do que pode acontecer no final dessa cadeia. Você quer reinserir aquilo que já existe dentro da economia. E aí você começa a pensar num reuso via upcycling, via descarte responsável, que daí você também tem o desfibrar das peças, e o reaproveitamento daquilo que é possível reaproveitar. O termo, né, moda circular ainda, as pessoas falam, tá, mas o que é de fato? Por isso que é importante você trazer já na abertura, né? A economia circular é o que todo mundo está vivendo, a moda circular é o que a gente precisa viver para fazer sentido, e não só daqui 30 anos, para fazer sentido a partir de agora, porque já tem dados mostram que tem roupas produzidas para os próximos 200 anos. Então, né? E ao mesmo tempo a gente não prega que não seja mais produzido. Cara, tem muita coisa legal sendo produzida, a gente gosta de moda, consome moda, mas também que ela mude aquele conceito de um consumidor para vários usuários, né? Da mesma forma que, eventualmente, esse microfone, da mesma forma que o celular, o apartamento, o carro, que existam vários usuários para esse vestido. Já tinha tido 2 usuárias para esse vestido, eu estou usando e logo mais vai para a lojinha para mais uma pessoa ou várias pessoas usarem. E é o que faz mais sentido, né? Do que acumular ou descartar. total. E em termos de números, né? A gente estava conversando há algumas semanas e os números são bem assustadores, né? Então, queria que vocês trouxessem. Eu sei que a Troc tem, assim, números incríveis, né? De até melhorar não desperdiçar, né? Trazer economia de água e tudo mais. Se vocês puderem trazer um pouco desses números, tanto de mercado quanto das experiências de vocês, acho que a gente pode ter um pouquinho da dimensão desse negócio. Então, esse mercado... Só voltando um pouquinho na questão de circularidade, eu acho que quando a gente está mudando o hábito de consumo no Brasil e no mundo, né, de forma geral, esse é um tema que é relativamente novo. E eu percebo que não é nem por isso que as pessoas consomem. Eu acho que depois que elas aprendem que comprar uma coisa usada é legal, depois que ela compra uma coisa usada legal com um preço bom, ela começa a pensar, nossa, que faz sentido isso aqui. Então, esse entendimento de que isso é uma coisa boa para a cadeia, ele é posterior. Então, até o Enjoei nunca usou isso como um argumento de marketing. A gente acha que isso é muito legal, mas isso é uma derivada do nosso trabalho. E que, à medida que as pessoas realmente entendem isso, elas passam a valorizar isto. Então, é uma coisa posterior no nosso entendimento. Com relação aos números, esse é um mercado gigantesco no Brasil. Então, estima-se que ele vai rapidamente chegar em 24 bilhões de reais. A gente tem visto muita loja física de roupa usada abrindo em todos os lugares. Isso é uma coisa que eu estou nesse mercado há 15 anos. E isso aconteceu nos últimos 2 anos. Então, o boom do varejo físico de roupa usada significa que o público também está pronto para isso, completamente diferente do que era antes. Então, o Enjoei online cresce num ritmo super acelerado, tem muitos vendedores, mais de 500 mil de compradores, 1 milhão de compradores, 500 mil de vendedores, uma proporção bastante, isso crescendo. E a gente acha que o físico vai impulsionar ainda mais o próprio mercado online. Experiência, né? Acredito também. Hoje, se a gente fala que varejo de moda é 10% do mercado, né, comprador, então a gente tem um espaço gigantesco para crescer no offline, com certeza. Falando um pouquinho de impacto, a gente gosta de fazer um cálculo, né? Os dados que você pergunta também de impacto, né? Quando a gente faz um cálculo, até de certa forma conservador, cada peça de roupa é necessário 2.700 litros de água para produção. É conservador, tá? Porque provavelmente com esse tom de azul, provavelmente um casaco, são peças que demandam mais litros de água para produção. Mas a gente tem um número que é auditado pela DNV e a gente chegou num número de 1,6 bilhão de litros de água economizados na história da Troc, né? E isso corresponde a 8 bilhões de copos de água. Eu gosto muito de trazer a tradução, porque assim, tá, quantas garrafas de 200... Esse aqui tem 510 ml, tá? Mas... Então, vamos falar 4 bilhões de garrafas dessas aqui. Sabe? É gigante, né? né? Muita coisa com a história da circularidade. Mas como a Ana falou,
as pessoas ainda não compram, via de regra, né, uma parcela muito pequena que compra por conta do impacto, por conta da circularidade e de tudo que a gente diz, né, tá falando que é necessário fazer para que a gente tenha uma redução aí do impacto da indústria. Mas, num primeiro momento, é comprado por oportunidade de preço, por democratização da moda, é o acesso, né? E depois aquilo começa a fazer sentido, até através do nosso processo educativo. Falou, cara, é muito legal isso que você está fazendo. Além do preço, fique sabendo que também faz sentido você comprar por outros motivos. Então, a gente tem uma parcela assim, ainda muito pequena dentro dos nossos clientes que realmente compram por conta da sustentabilidade. E daí é um lifestyle mesmo. Mas, assim, grande parte começa a consumir por conta de preço, porque é um grande atrativo, né? A gente está falando de 20% do valor original, 25%. E é achado. Então, a gente não pode negar que a gente está nesse momento cultural agora. Legal. E, na verdade, até puxando um gancho do que vocês estavam falando, indo mais para um caminho de entender comportamento de consumo, quando eu estava estudando para a gente conversar, eu vi que nos últimos anos, uma peça de roupa, ela passou a ser utilizada menos 40% de vezes do que ela seria. Então, se antes eu comprava uma calça e usava ela 10 vezes, hoje eu uso a mesma calça 6 vezes. E aí eu queria entender de vocês por que isso. Isso se dá por uma questão de, o fast fashion tá muito barato, então eu não preciso ficar usando a mesma roupa sempre, eu posso descartar e comprar de novo. Ou uma questão realmente de comportamento, porque a gente não tem mais aquela coisa de, eu tenho um vestido que era da minha mãe, que eu uso até hoje. As pessoas descartam muito mais rápido. Então, essa mudança, o que vocês acham que trouxe esse comportamento? Essa brisa aí é uma brisa muito boa, né? Porque, veja, antigamente, priscas eras, as pessoas se vestiam com alfaiates. Então, era uma roupa. Você tem uma roupa muito boa. As mães, as pessoas costuravam. Então, era artesanal. Uma roupa era uma coisa artesanal. E né? Você tem que cortar. A roupa é uma coisa feita à mão. Assim, ainda que você corte numa máquina ou passe... Precisa de mão para fazer. E aí, eu acho que essa diminuição com certeza tem a ver com quantidade oferecida, mas eu diria que rede social também impulsiona demais, né? Porque à medida que essas meninas estão cada dia com uma roupa diferente e com uma audiência incrível, e a turma mais jovem quer reproduzir aquele modelo, você vai comprar uma roupa, usar uma vez e enjoou. Só não chega nem a enjoar, não dá nem tempo. Não dá tempo, porque você enjoa de um negócio que você usou, de fato. Então, eu acho que tem a ver com essa mudança que é cultural, social nossa, porque a gente mesmo não larga o telefone um segundo. Então, diria que não sei o que vem primeiro. Não, é isso mesmo. Quando a gente vê aí, desde o começo do fast fashion, ali no final dos anos 90, que começa a acelerar o fast fashion, começa a ser produzido 10 vezes mais, usado 40% menos. E cada peça de roupa, em média, é usado de 7 a 10 vezes. Por quê? Porque é muito tendência, é muita cor, é isso que a gente está falando aqui. E a produção é muito mais rápida, né? Então, a gente está falando do fast fashion, produz-se muito rápido. A Rihanna apareceu com a roupa quadriculada, vai se usar, só que se você usar X tempo depois, está atrasado. Aí, a Taylor vai chegar com uma roupa A Taylor de chegou bolinha, com pink, e daí já não é. E aí, o que acontece? Via de regra, no Brasil, a gente não tem o descarte em massa, a gente tem a acumulação. E daí que entram as plataformas, porque as pessoas, e até por ser um país subdesenvolvido, não vão necessariamente descartar. Mas o guarda-roupa está lotado e só se usa 20% a 30%. Eu gosto sempre de perguntar assim, quantos por cento vocês acham que vocês usam do guarda-roupa de vocês, sabe? E aí eles vão falar 50%, 70%. Não, gente, 20% a 30%. Chega em casa e dá uma olhadinha lá que você só pega o de cima. E daí comprou e o de cima. E vai ficando aquela blusa de lã que você não vê há 10 invernos. E tem que circular, porque a grande solução é isso, né? Não descartar ou desfibrar. O que está pronto, circula. Quero pegar isso aí que você falou, avisar que quinta-feira, dia 18, a gente vai abrir loja na Vila Madalena. Só vocês levarem lá, feminino adulto, tá? A gente compra na hora, no Pix. Fica a dica, tá? Tem cupom. Notícia muito, muito, muito em primeira mão. E aí, continuando nesse assunto, né, de comportamento, eu estava olhando alguns blogs e achei um portal de moda bem famoso. E a matéria era X brechós em Londres para visitar, X brechós em Nova York para visitar.
E aí, quando a gente viaja, é cool, né? Entrar num brechó e comprar uma roupa vintage, e sei lá o que tem na história dessa roupa. E eu me parei para pensar, né? No Brasil, será que é parecido? E eu acho que não. Pelo menos na minha experiência pessoal, eu visito brechó fora, mas aqui eu nem sempre vou. Não é minha primeira escolha de compra. Como que é isso no Brasil? Tem essa diferença cultural? Sim. Como que funciona? Você sabe que o Enjoei nunca nem usou a palavra brechó, por conta dessa sua pergunta. Então, se a gente fala brechó no Brasil, acho que hoje em dia não mais. Mas há 15 anos atrás, quando a gente começou, você ia imediatamente para um lugar onde você não queria ir, na tua cabeça. Então, essa ideia do brechó europeu, que tem uma intenção muito clara do que ele se propõe a vender, ou seja, aqui é blusa de esporte, de time de futebol europeu vintage, ou, enfim, uma curadoria. Eles escolhem o que eles vão vender, eles trabalham como se fosse uma loja. Esta é a minha loja e eu vendo isso. E você tem outros brechós que eu vou lá, deposito tudo que eu estou vendendo e eu vou ter uma oferta de preço muito grande. Então, aqui no Brasil, era meio que essa ideia do preço. Então, os brechós estavam em lugares muito afastados, nunca em lugares mais nobres da cidade, sempre muito afastado, até pela condição do que ele vai conseguir transacionar em margem, e isso vem mudando agora. Mas a gente segue não usando a palavra brechó, porque eu acho que isso ainda é muito forte. O Enjoei vai para a rua com o nome de Enjoei, que já é uma marca, que já tem esse entendimento. Então, eu acho que é uma coisa cultural que precisa ser melhor digerida. Mais uma diferença, nossa. A gente optou... Mas a gente se adora, né, Lu? Hã? Eu digo que a Luana é minha chefe. Ana. Ela que me mandou vir aqui, inclusive. Ela me ligou, você vai lá no VTEX comigo. Eu falei, perfeitamente. Ana, tá na tua agenda, você vai me encontrar. Não foi, Ingra? Foi, é verdade. Bom, assim, a gente começa usando brechó, sente um baita de um preconceito, a gente sai da palavra brechó, entra em moda circular, ninguém entende o que é moda circular, entra em plataforma de circularidade, entra de second hand, segunda mão, e a gente volta para brechó, só que a gente entra com brechó premium. É muito difícil realmente essa definição por conta do legado. Daí você tem que o tempo inteiro ficar quebrando o paradigma. E quando você coloca brechó premium, que não é o ideal, não acho que é o ideal dessas duas palavras, e o meu time sabe que eu tento, põe na parede, tira da parede, põe na parede. Já fiz 1000 tipos de adequações, assim, porque realmente não é ainda o final, mas a gente precisa parar de ter que justificar a palavra brechó. E aí começa um trabalho muito forte que a gente quer fazer e tem feito. Eu vou para fora, visito todos os brechós e mostro. A gente não deixa nada a desejar. E não só a troca. Quero muitos brechós muito bons que dão aula. Aula de você chegar numa loja e falar assim, gente, nem parece um brechó. Né? Justamente com esse estigma. Né? Brechós incríveis, assim, que eu fui fazer muita pesquisa. A troca começou há 7 anos. Então eu fui fazer muita pesquisa em brechós que já existiam. E nessa comunidade a gente fala, você que ainda não tem um brechó premium ou qualificado, de experiência qualificada, não é peça. Não estou falando de peça de luxo, mas uma experiência qualificada, cara, se junta, porque a gente tem que fazer esse movimento de mudança juntos, porque uma vez que uma pessoa entra num brechó que é empoeirado, que é escuro, que tem cara de roupa, que tem roupa de defunto, que é o que as pessoas esperam, ferra todo mundo. Tá todo mundo na mesma. E daí, cada vez que eu usar a palavra brechó, é detratora. Então, a gente tá trabalhando, é difícil. E daí falam, brechó. Isso daí não é brechó, tem peça de R$500. Brechó para as pessoas, geralmente é balaião de R$10. Mas é brechó premium. Então, a gente entra nessa, mas a gente aposta muito. Ontem mesmo eu fiz um vídeo com Flávia Alessandra, já disse um monte de influencer. Você já comprou em brechó? E todas. Já comprei em brechó. Então, a gente quer usar essa palavra cada vez mais. Vou chamar o Enjoei também para falar brechó gigante. Não vou, não. Ana, a gente tem que desmistificar esse mercado aí. Não gosto, não. Não. Deixa pra lá. Que tem imóveis também. Então. Não, eu acho que tá muito... É outra coisa. É outra... Porque é só fashion? Não. É um novo hábito, entende? Eu não quero jogar de novo para esse lugar. Pro Belchior. Eu acho que não ajuda, a gente tem que ir para um outro lugar. Construir uma coisa nova, moderna, e aceita desde já, né? É uma opção, vamos pensar nisso. E aí, indo um pouco para a operação, né? A gente falou bastante nas nossas conversas sobre logística. E a reversa, para a grande maioria dos varejistas, é uma dor. Porque custa caro,
dá trabalho, traz uma operação ali, né, grande. E no caso de vocês, a Reversa é quase que um fornecedor. Então eu queria entender o tamanho da operação que vocês têm que mobilizar, como vocês se organizam nesse sentido para que justamente faça isso circular e fazer uma logística que funcione. Sim, a essência da Troc é logística reversa. A gente fala em 4 logísticas. A gente sabe que tem bastante, né, pessoal de logística hoje, a gente conversou antes. A gente tem uma logística de coleta na casa das pessoas, então a gente tem esse inbound que chega pra gente. Aí tem as peças que não são aceitas, elas vão ser destinadas à escolha da pessoa para uma doação ou são devolvidas para ela, então tem o outbound. Depois a gente tem a venda, que é mais um outbound, e depois tem o possível estorno, que é mais um inbound. São 4, pelo menos 4 logísticas. E aí, eu gosto de fazer uma brincadeira aqui que a gente poderia estar vendendo pneu, poderia estar vendendo microfone, garrafa de água, porque a mágica que acontece é justamente fazer isso muito bem feito, dando segurança para a nossa cliente na hora de coletar em casa, trazer para dentro de casa, fazer um baita de um processo lean que a gente consiga dar total visibilidade para a cliente que está dentro de casa lá, vendo pelo computador, pelo login dela. Ela vai ver, minha peça chegou na Troc, minha peça foi precificada, minha peça foi etiquetada, Então ela vê esse processo, até fotografia, ela que aprova os preços pelo sistema, e daí as peças passam pela higienização do Igitroc, depois elas ainda vão ser inventariadas, né, e entram para o nosso armazém, para o nosso acervo. E daí, quando vendidas e todo esse processo. Quando eu vi que ia para esse caminho, eu confesso que eu me arrepiei, assim, porque a gente fez uma pesquisa de mercado, pegou lá 100 clientes e falou, tá, as peças estão com a gente, o que vocês querem agora? Vocês querem receber de volta e daí vocês ficam com elas e quando vender a gente vai avisando pelo sistema? Ou vocês preferem que a gente fique e faça tudo para vocês? Porque o ticket é mais alto, é um posicionamento. A minha cliente não tem tempo, não tem nem vontade de ir até o correio e nem sabe exatamente que momento ela poderia fazer isso, ou até de dar preço e etc. E daí, nesse momento, 100% falou, fica aí, cobra quanto você quiser, mas resolve a minha vida. Porque isso aqui estava parado há 1 ano na minha casa. E daí, quando isso aconteceu, eu olhei para o meu marido, que fundou a Troc comigo, eu falei, ferrou. Porque a gente vai ter que ter um armazém. E eu queria muito que fosse peer-to-peer, porque era o ideal pra gente. Mas onde a gente queria chegar de experiência, de caixinha, cheirinho, um armazém completamente diferenciado, com uma curadoria diferenciada e triagem, né? Uma qualidade muito boa, eu tive que passar por isso. Então, hoje, assim, é o core do nosso negócio. Eu falo que é onde pulsa o coração da Troc, é lá. E o time da Troc trabalha de lá. Então, o corporativo também trabalha do mesmo ambiente para poder ver tudo isso acontecer. E é enorme, né? Enorme. O Enjoei, eu acho que é um negócio de logística mesmo. Então, realmente, é um volume muito grande de usuário para usuário, transacionando o Brasil inteiro. A devolução, como a gente está na internet, então, pela Lei de Defesa do Consumidor, a devolução tem que ficar a cargo da companhia. Então, isso é uma coisa que, no longo prazo, deveria mudar a lei. Na Europa já é assim, porque você parte do princípio que a empresa ela é sempre mais capaz do que o cliente, a pessoa física. Só que, no nosso caso, são pessoas físicas com pessoas físicas. Então, realmente, o custo da devolução impacta muito. A turma tem dificuldade de entender a complexidade da taxa, mas para que a gente faça isso funcionar numa escala continental, como é o Brasil, realmente é bem complicado, não é fácil. A gente também tem o centro de distribuição, que é do Pro, que é um serviço para quem não quer fazer a sua própria loja. E agora com o Elo 7, que também é uma plataforma, não de usados, mas de itens de festa, etc., que também é pessoa física para pessoa física, quando a gente negocia essas 2 tabelas com correio, Jadlog, etc., qualquer fornecedor, a gente fica com melhores condições para os usuários. Então, é um business de volume, é um business de muita ciência, no fim das contas. Não é tão trivial como a gente olha ali, está tudo funcionando, mas tem bastante logística por trás. Legal. E aí, até puxando isso que vocês falaram de tanta operação, né, tantos fluxos que vocês têm dentro de casa, a minha pergunta é como vocês conseguem fazer a precificação, considerando que o consumidor final, ele quer pagar muito pouco, vocês têm um custo de curadoria, produção de catálogo, operação, logística bem considerável. Como que faz essa matemática? Eu vou rapidinho aqui nessa. O usuário que dá preço no que quer vender, inclusive agora
já a gente vai lançar uma ferramenta que ajuda o usuário a dar preço, porque muitas vezes as pessoas não sabem dar preço. Então vai ter lá o preço esperto, o lucro certo. Vai ter um range assim que mostra por quanto aquelas coisas esse tênis, já foram vendidos 7 mil tênis iguais a esses e o price médio é tal. Então, se você quiser vender rápido, você vai para um lado, se você quiser vender mais devagar, vai para o outro. Então, isso está subindo. Na loja, a gente já tem sistema também para saber qual é o tipo de produto, qual é a marca, qual é o estado. E aí a gente já vai saber por quanto a gente vai vender e aí, portanto, por quanto eu posso comprar. Então, basicamente é isso. Vai lá, Lu. A gente construiu um banco de dados. No começo da troca era assim, né? Ia gritando, ia falando preço e todo mundo ia aprendendo. Eu acho que tanto, né? Eu acho que é tanto. Acho que se na loja é 700, vamos vender por 250. É bonito, tá na moda, né? Será que no vende? começo era muito assim. E com isso a gente começou a criar um banco de dados de cadastro e a partir daí cria-se como um algoritmo de precificação. Então, quando você imputa lá a marca, e não é por qualidade, tá? É marca, tecido, categoria e daí ele traz o preço. Só que a gente não dá o valor final, então a gente sugere para a nossa cliente como uma prestação de serviço, a nossa cliente aprova ou abaixa o preço se ela quiser vender mais rápido. E a gente tem todo um sistema de promocionamento, se a peça tem uma idade dentro do site, acaba que ela vai diminuindo o preço até o final. A gente hoje vende 90% em 365 dias. Para varejo é surreal, né? Pensar em você liquidar um estoque e 90% do estoque no ano. E então a gente conseguiu criar essa ferramenta que foi necessário. E daí quando você pergunta sobre o custo, né, de fazer tudo isso, a gente tem um custo de serviço vendido, né? Quem vê CMV, a gente fala de CSV aqui. E aí, quando a gente tem esse custo operacional, por isso que a Troca nichou já de largada num ticket mais alto, porque o nosso custo é relativamente mais alto do que uma plataforma que acaba essencialmente fazendo a conexão entre duas pessoas. A gente traz para dentro de casa, etiqueta, faz triagem, até higienização. Então, como a gente tem esse custo muito conhecido e a gente ganha uma eficiência operacional para ganhar margem aqui, a gente dá um jeito de sempre aumentar o nosso ticket médio. Por isso que a Troca está focando bastante em alcançar e ser uma das top 3 plataformas de luxo do país. Para que a gente consiga, de fato, diluir dentro do ticket médio da compra e daí fica peanuts dentro do que a gente, de fato, né, tem ali de custo no dia a dia. Boa, toda uma engenhoca de preço para fazer isso acontecer. Total. Bom, o nosso tempo voou, confesso. A gente já está chegando no final. Mas eu tô com duas mulheres incríveis, empreendedoras com histórias maravilhosas. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Eu queria saber de vocês, como mulheres, CEOs as duas, como vocês veem o papel de uma liderança feminina para fazer essa mudança de comportamento de consumo, né, de um segmento tão gigante que é a moda. Como vocês veem uma mulher nesse lugar? Só poderia ser uma mulher, né? Uma resposta. Vai lá, pode. É isso, gente. Acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta. Eu vim do varejo, eu trabalhei muito já antes de começar o Enjoei. Em muitas empresas. Então, eu via empresas por dentro, como elas eram, o que eu gostava, o que eu não gostava. E aí, a partir desse incômodo, talvez eu tenha querido fazer a minha. Eu acho que o Enjoei é uma empresa muito gostosa. As pessoas que trabalham lá brigam comigo porque ela não pode mudar o jeito como ela é, então a empresa fica deles também. Eu acho que como o Enjoei é uma plataforma que é de vocês também, os usuários brigam comigo. Então ele é de pessoas para pessoas, ele é tão de vocês quanto ela é minha, eu tenho tanto uma loja quanto vocês têm. Então, a partir desse momento que você tem essa empatia, você se coloca no lugar do outro, você tem mais capacidade de construir coisas legais para pessoas, em geral. E eu acho que qualquer empresa, qualquer pessoa... Nós somos equilíbrios entre feminino e masculino. Só que, em geral, as maiores empresas são ainda muito masculinas. Quando você consegue equilibrar as duas energias, porque eu não acho que tem que ser desequilibrado, mas quando você tem ali os dois hormônios funcionando muito bem, é um ambiente muito legal para todo mundo. Então, eu acho que ter esse poder construir essa empresa é uma honra e eu espero que eu esteja fazendo isso bem para todo mundo. É isso, né? A gente está falando de um mercado incipiente,
não consolidado, com vários entraves, seja logístico, seja legal, seja, né, por questão de Brasil, seja por questão de mundo, por questão cultural, de mundo também, porque tá longe de atingir seu máximo potencial, fora 80 bi, tipo, mas é um mercado que, né, é um mercado de moda um tri, então a gente tá falando, assim, tá muito incipiente, e eu acredito, assim, o que difere de ser mulher? Só podia ser mulher, como a Ana disse, mas é muito porque a gente é genuína, assim, e toma aquilo como, cara, quero fazer isso acontecer, e traz muita gente junto, né? Eu acho que um grande diferencial que eu, trabalhando aí na história da vida, eu tenho visto de trazer muita gente junto, é o grande diferencial. Como a Ana falou, nosso time é muito comprado, acredita demais, tem dia que acredita mais que eu, e vai e me empurra mais um pouquinho, sabe? Levo bronca também, tem uma que tá aqui na plateia que vive me dando bronca de logística. Então, assim, é isso, assim, não é que é melhor ou que é pior, mas é legal, e na indústria da moda a gente vê, né, no mercado da moda a gente vê muitas mulheres, mas na liderança é muito legal poder dividir o palco. E eu vou chamar várias vezes, tá? Eu vou só colocar na sua agenda. Eu vou chamar outras vezes também. Pasmem, a gente não é concorrente de... Não, a Luana manda na minha vida. Eu quero... A mocinha mandou encerrar, mas eu queria pedir para vocês seguirem Enjoei_Fradique, @Enjoei, baixar o app do Enjoei, vender coisa de criança na Cresci Perdi e fazer festa no Elo7, tá, gente? Que eu não vim aqui à toa. Meninas, super obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui. Espero que a gente volte a falar muito em breve. E obrigada. Obrigada, gente. Foi demais. Tchau.